eu sou Karina Santos, turismóloga e diretora da agência Afrotrip. E hoje eu vou falar com vocês sobre o módulo 5 do Rolê Afro, que é sobre o trade turístico. Vamos nessa? Bom, eu estou aqui para ministrar esse módulo, que é sobre trade, né? Ajudar vocês a se posicionarem enquanto referência no afroturismo e entendendo como funciona todo o trade do turismo. Se a gente for parar e pensar em uma viagem, vocês vão observar que é constituída por vários serviços. A gente precisa, primeiramente, de um deslocamento. Se a gente está pensando em viajar, você necessita de um meio de transporte, não é mesmo? Seja ele carro, seja ele barco, seja ele ônibus, avião. E aí, no momento que você chega, né, no seu destino, você vai precisar de uma hospedagem. Então, aí constitui um outro segmento do trade, né? Que pode ser uma pousada, pode ser um hotel, pode ser um resort. E o outro segmento é o da alimentação. Você precisa, né, se alimentar enquanto você viaja. E aí a gente tem toda uma cadeia de restaurantes, bares, quiosques, enfim. E por fim, não menos importante, são os atrativos. O atrativo ele é muito importante para o trade turístico, porque ele tende a ser o principal atrativo. E muitas pessoas escolhem aquele destino por conta daquele atrativo. Então, os atrativos, sejam eles naturais, sejam eles culturais, eles também são importantes quando a gente pensa em uma viagem como um todo. Então, a gente vai mergulhar aí nesse universo do trade, certo? Bom, o turismo, minha gente, ele atua em campo global, né? A gente observa que o turismo ele é composto por destinos que são diversos, né? A gente tem aí uma gama de destinos turísticos que são de diferentes características, diferentes locais, geografia, né? Então, o turismo ele não tem uma limitação geográfica, ele é global, ele atua no campo global, né? Então, um destino, ele está ali, querendo ou não, concorrendo com o outro, né? Então, quando a gente pensa no trade, a gente tem que pensar em um campo global. A gente tem que abrir, né, as portas ali do local onde você mora, onde você atua, e entender que o setor do turismo, ele é um campo global. Embora você esteja atuando aí na sua cidade, como o nosso universo, que é a cidade de Salvador. Então, se você tem seu empreendimento e você atua em Salvador, entenda que o que você faz aqui em Salvador, ele tem um impacto que pode, né, ele pode alcançar todo mundo, porque isso é o turismo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o turismo, né, o trade, a gente pode entender que ele é dividido em 4 setores, né? A gente tem aí o setor operacional, que foi o que eu expliquei um pouquinho, né, sobre a questão dos segmentos que compõem e operam o turismo. O transporte, a hospedagem, os restaurantes, os atrativos. Então, esses segmentos, eles são o operacional do turismo, né? Aquilo que precisa ser realizado para que uma viagem aconteça, tá? Mas, além disso, a gente tem o comercial. Imagina só, você tem, né, o seu negócio, vamos supor que seja um restaurante, né? Você tem um restaurante de culinária baiana em Salvador, aqui em determinado bairro. E como que você quer se posicionar o seu restaurante para se destacar perante o trade? Entendendo que o trade ele é um campo global. Então, você vai precisar de um campo comercial. E o que é esse campo comercial, Karina? Bom, aí a gente está falando das agências, né? Aqui eu represento, né, esse campo, né? Eu atuo diretamente como uma agência de turismo. Então, a agência de turismo, as operadoras. Hoje em dia, a gente também tem alguns canais online, né? Como o Booking.com, Airbnb, que eles também fazem, né, esse intermédio. Então, todo esse setor é o comercial, que eles ajudam a divulgar o operacional. Então, se você tem um empreendimento que é um restaurante, você precisa se ancorar, se apoiar, criar ali alianças
com esse trade do comercial, tá? Outra coisa também que é importante é a comunicação. Vocês já observaram, né, quando, né, quem já se deslocou de avião, algumas companhias, elas têm ali uma revistinha, né, que ali elas promovem destino, elas promovem serviços e tal. Também tem muitos guias, né, especializados no turismo, em viagens. E se vocês observarem, tem alguns guias que eles são anuais, que eles dizem ali, os 52 destinos que vocês precisam visitar no ano de 2024, por exemplo. Então, essa parte da comunicação também é muito importante para o turismo, tá? Então, aí a gente também engloba blogs de viagem. Hoje em dia está muito alto os influencers, né? Que vão e visitam o lugar e aí divulgam para os seus seguidores. Então, toda essa parte da comunicação também é muito importante dentro do trade do turismo, certo? E também não deixando de mencionar aqui o institucional. O turismo, ele também está dentro de um campo político, né? Hoje em dia, a gente vê com mais frequência, né, aqui no Brasil, as prefeituras, né, os governos de estado dando essa atenção para o turismo, porque o nosso país, o Brasil, ele tem um potencial turístico muito grande, mas que ele precisa também desse trabalho institucional, tá? Então, o turismo, ele é um setor que ele engloba também o poder público. Então, se o poder público, ele tem campanhas, né, de educação para o turista, de segurança para o turista, de divulgação para outros centros. Então, isso é muito importante. Então, eu apresentei aqui para vocês, tá, esses 4 pontinhos, né, dentro do trade, mas agora eu vou mergulhar um pouquinho dentro de cada um deles, certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, né, em uma viagem, vamos fazer aqui uma experiência, né? Você vai fazer uma viagem. Então, eu vou falar até com base em mim, né? Minhas experiências pessoais. Então, assim, normalmente o que me atrai, primeiramente no destino, é o ponto da comunicação, né? Como eu falei para vocês, dentro ali dos 4 pontos do trade. Então, a questão, quando eu leio uma revista, quando eu vejo uma influencer falando de um destino, quando eu vejo a revistinha, né, da companhia aérea, então eu leio sobre aquele destino e eu fico assim, uau, eu quero visitar esse lugar, né? Então, isso normalmente é o primeiro ponto, né? A comunicação. Como que você vai atingir o público que você quer trabalhar, né? Então, é muito importante isso, que normalmente é o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro do trade. O segundo ponto, né, no meu caso, poxa, eu fiquei interessada em viajar para Salvador, beleza. Mas como que eu vou organizar essa viagem? A quem eu procuro? E aí vem essa pesquisa pelas agências, né? Qual é a agência que vai atender, qual é a agência que vai montar o roteiro que eu quero, enfim. Então, a gente está falando do comercial, né? Então, o segundo momento é esse encontro do cliente, né, da pessoa que quer visitar, como comercial. E a agência, né, para quem trabalha com agência, para quem trabalha como guia, para quem trabalha como operadora, é muito importante nesse momento encantar o seu cliente, né, a pessoa que está ali na sua frente. Por quê? Lembra que eu falei que o turismo ele atua no campo global? Então, se a gente está falando de Salvador e se a gente quer posicionar Salvador como um destino, né, referência do afroturismo, eu não estou falando isso dentro do Brasil ou dentro do estado da Bahia, estou falando isso num campo global, né? Então, pense aí quantos países tem no mundo e quantas cidades tem nesse mundo. Então, a gente quer destacar Salvador. E destacando Salvador, também vai destacar ali o seu empreendimento. Então, vocês entendem como que tudo é muito importante, tudo e muito integrado, tá? Então, a questão do comercial é ali a chave, né? Então, assim, as agências, as operadoras, elas têm um papel muito importante na questão de informar, né, o cliente sobre aquele destino, sobre o que ele pode fazer, né, enquanto vai viajar, e
fazer, né, de acordo com as expectativas que a pessoa quer fazer naquela viagem. Então, por exemplo, a pessoa quer uma viagem de lua de mel. Ela quer descansar, ela quer curtir, né, acabou de casar. Então, é importante que a agência ela entregue experiências que vão de encontro ao que o cliente quer. É muito importante essa escuta, né? Não tem como você oferecer uma coisa que o cliente não está te solicitando. Então, o comercial é todo esse campo que passa informação, que prepara, né, o cliente ali para fazer sua viagem. E aí, né, chegando, fechando contrato, escolhendo destino, enfim. O próximo passo é a viagem, certo? Então, a pessoa chega, vamos tratar, né, de Salvador, então a pessoa chega em Salvador. E os meios de chegar em Salvador, né, a gente tem diversos, né? Pode ser através, né, das companhias aéreas do aeroporto, pode ser através das companhias rodoviárias, né, através da própria rodoviária, ou excursões, enfim. Então a pessoa chega no seu destino final. E é aí que a magia acontece, porque é nesse momento que é a experiência turística. E aí, para quem atua, né, no campo de Salvador, olhe bem todo o trajeto que o seu cliente fez para chegar até o seu restaurante ou para chegar até a sua pousada. Então, imagine, né, como eu fiz, me trouxe como exemplo. Eu li uma revista, né, na companhia aérea, olhei Salvador, fiquei interessada, opa, quero visitar. Procurei uma agência, a agência me passou toda a informação, o melhor período para ir, em quantos dias ficar, o que fazer. Fechei o pacote, cheguei no destino. E agora, né? Então, quando você entende que o cliente chegou ali, mas ele passou por toda uma preparação, né, que envolve o trade, você consegue entender e ter melhores ferramentas de atender o seu cliente. Então, você entende que seu cliente, possivelmente, ele já tem uma bagagem sobre o destino, ele já pesquisou, ele já estudou, então ele chegou ali já com alguma bagagem, mas que você está ali para fazer o showtime, né? A coisa acontecer, a magia acontecer. E vamos combinar, né, gente? Eu não conheço ninguém que não goste de viajar, né? Eu acho que no momento que a gente está, assim, né, no momento todo falando de trabalho, produção, o descanso é uma revolução, né? Então, muitas pessoas, elas procuram, de fato, se desconectar, né, da sua rotina. Então, por mais que a sua rotina seja estar ali no seu restaurante, né, servindo todo dia, tem seu prato, tal, mas para o turista que chega, para ele, aquele momento é um momento único. Aquela comida, aquela moqueca, aquela, né, culinária, aquela pimenta, tudo aquilo ali é único, porque ele não tem essa disponibilidade de estar viajando todos os dias, de estar no seu estabelecimento todos os dias. Então, é importante você entender esse caminho do turista até chegar, né, no seu estabelecimento, enfim. E outra coisa importante que acontece durante, né, essa experiência do turista na viagem é a questão do institucional, né? O turista ele observa como que o poder público está cuidando da sua cidade. Né? Será que tem um atendimento policial para turista? Será que tem um centro de informações dedicado para turista? Né? Será que ele chega na rodoviária, ele tem um livreto ali que fala, né, os principais pontos turísticos, dicas locais? Então, isso também, né, a questão do institucional, se tem alguém aqui, né, que atua no campo institucional, é importante também entender que é nesse momento que você precisa mostrar ali, né, o que você faz. Eu costumo dizer que o período da viagem é um grande show, né, um grande espetáculo, porque, como eu falei, eu vou repetir aqui várias vezes, o turista ele tem uma gama de destinos para escolher, né? Ele tem vários destinos para escolher. E se ele opta por Salvador, é importante que a gente cuide muito bem desse turista que está aqui, porque ele tendo uma boa experiência, é praticamente certo que ele vai voltar para casa querendo voltar para Salvador, né? E indicando Salvador para outras pessoas. Então, é o momento do showtime. Então, é muito importante, né, independente do setor que você atua, você entender essa constituição do trade,
certo? Então, só recapitulando, né, aqui, a gente falou do setor operacional, né, que envolve a parte ali do showtime, né, a hospedagem que o turista escolhe, o restaurante, o meio de transporte, os atrativos, tudo que compõe, né, o showtime, a questão do comercial, né, quem que vai ser a empresa intermediária, né, que vai de fato fechar, né, esse pacote para esse turista. A questão da comunicação, né, que é o primeiro momento ali, né, que a pessoa escuta falar sobre aquele destino que quer conhecer, e o institucional, né, que é o nosso poder público também, que é importante ter essa presença dentro do nosso trade, tá? Bom, dentro disso tudo, né, estou falando aí sobre o trade, né, o trade do turismo. E se a gente fizer um recorte para o afroturismo, né, que é a nossa abordagem aqui principal, vamos pensar, gente, o afroturismo, ele é um segmento com esse corpo, com esse nome bem recente, né? A gente tem aí, eu atuo, né, no afroturismo desde 2016, e lá, né, em 2016 a gente não utilizava ainda esse nome, né? A gente ficava turismo afro, turismo oeste, existiam outras nomenclaturas. Mas então o próprio segmento abraçou essa nomenclatura e ganhou peso. E vamos dizer, né, que muito aqui em Salvador. E aí eu até faço uma ressalva com essa questão do institucional, né? A gente vê uma grande diferença que Salvador abraçou, né, o afroturismo e exportou na frente. Tanto quando a gente pensa Brasil, tanto quando a gente pensa em mundo. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, são poucos destinos que estão se posicionando enquanto afroturismo ou, em termo em inglês, black travel, que é importante também, né? Como vocês, como eu falei, turismo ele é um campo global, então a gente não está agindo isoladamente, até porque a gente recebe turistas de vários lugares no mundo. Então é importante entender como que esses movimentos estão acontecendo em outros lugares. Então, quando eu comecei, né, em 2016, como eu disse, eu era até mais acostumada com o termo Black Travel, traduzindo viagem preta, porque era um termo muito usado lá nos Estados Unidos, né? E lá eu já via esse grupo de pessoas se reunindo para viajar para destinos que exaltassem a cultura preta, ou então como grupos, né, de pessoas pretas. E a partir daí que eu tive esse impulso de criar uma agência de viagens também no segmento do afroturismo. Então, qual é a relevância do trade para o afroturismo? O afroturismo ele surge dentro desse trade. Então, no primeiro momento eu apresentei para vocês, né, como que se constitui o trade do turismo, e para nós que atuamos no afroturismo é importante saber que é nesse campo que a gente vai atuar, né? Então, o turista, que é o centro, né, das nossas atenções, que é a pessoa que movimenta e faz acontecer o turismo, né? Então, ele tem as motivações que o faz buscar um destino de afroturismo. E, nesse sentido, Salvador está em destaque, né? Não há dúvidas que Salvador é o grande destaque no cenário internacional. Eu atuo, né, com turismo internacional, então, não só em Salvador, mas também com outros destinos aqui no Brasil. E, principalmente em 2023, teve um número crescente de pessoas buscando Salvador, até mesmo em detrimento de Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do turismo no Brasil. Mas por quê? Pessoas pretas motivadas a conhecer Salvador por conta da cultura que Salvador carrega. Então, essa extensão, né, ela está reverberando em outros lugares. E como a gente hoje em dia, né, é meio digital, a internet, a rede social, essa reverberação chega na Austrália, chega no Japão, enfim, não tem limite, né? Então, Salvador, ela está se tornando uma cidade epicentro para esse segmento. Então, se você tem uma loja de artesanato, se você é artesão, se você tem um restaurante, se você tem uma pousada, seja qual for o seu empreendimento, entenda que você está atuando aqui na cidade de Salvador, mas que o seu negócio ele tem uma vitrine que pode ser atingida pelo mundo, né? Não tem limite. E é interessante que no ano passado mesmo, né, a gente atuou assim com
A gente atendeu clientes que vieram, antes eu atendia muitas pessoas dos Estados Unidos, mas ano passado eu atendi pessoas que vieram do Quênia, que vieram da África do Sul, ou seja, pessoas no próprio continente africano buscando Salvador, né? Então tem essa importância, porque muitas vezes a gente pensa, Salvador, cultura diaspórica, mas também está sendo importante para pessoas do continente africano que querem saber o que Salvador tem de especial. Tá? Então é muito importante vocês terem em mente, quando vocês elaborarem lá no plano de negócio, a estratégia de vocês, terem em mente que Salvador, dentro do campo do afroturismo, é um grande destaque que está em crescimento. Tá? Então, assim, o turismo, a gente vê que tem certas tendências, né? A gente tem aí a questão, e o turismo ele tem tendências que chegam e ficam de acordo com que a sociedade está ali reverberando, né? Então, a gente teve uma onda muito forte, assim, uns 10 anos atrás, do ecoturismo, né? Porque as grandes cidades, o turismo de massa, já não estavam mais ali agradando a um determinado número de pessoas que queriam se conectar com a natureza, queriam uma experiência mais autêntica. Então, teve um boom do ecoturismo. Agora, a gente está vendo esse boom do afroturismo, né? Então, é uma tendência que surge muito nascida, né, de pessoas que se incomodaram, né, com essa ausência, né, de representatividade dentro do turismo, sendo que o turismo é um setor que movimenta muita grana, né, muitos empregos e tal. Então, tinha essa exclusão, né, da cultura negra dentro do turismo no modo geral. Então, começou, né, com próprios movimentos independentes, né, que se fincaram, não, vamos fazer acontecer. Foi assim, mais ou menos, que eu criei a agência, e outros colegas também, que a gente acompanha a história, foi desse sentido, né, que a gente fez nascer esse movimento, que agora ainda está bem mais consolidado. Então, assim, foi um grito, né, de uma parte da sociedade, então o afroturismo surge daí. Tá? Então, assim, é natural que o afroturismo ele vai englobar pessoas pretas dentro desse segmento. Só pode ser pessoas pretas? Não, mas é natural que a maioria vão ser pessoas pretas, porque foi desse descontentamento, né, dessa exclusão da sua cultura, de se ver como turista dentro desse setor. Então, você atuando no afroturismo, você vai perceber esse movimento, seja aqui em Salvador ou seja em qualquer outra parte do mundo, né? Como se surgir daqui a uns anos também, que eu vejo com grande força a questão do turismo indígena, quem vai estar diferente são os povos originários, né? É natural. Então, o afroturismo está dentro, né, desse trade, e é importante entender como se posicionar, né, dentro desse trade. O que você pode fazer para que você se posicione e se destaque aí com o seu empreendimento? Bom, o relacionamento, né? O relacionamento é muito importante. Como eu falei com vocês, né? A gente tem aí um segmento, né, de trade e tal, e é importante que você se relacione com esse trade. Como assim, Karina? Como que eu posso me relacionar? Então, assim, é importante que dentro do seu empreendimento você tenha também um processo, né, que você, de forma simples, né, mas que você tenha ali o processo de como você vai externalizar o seu negócio. Então, é um processo que bem pincelado, tá? Mas que é muito importante e eu vou explicar depois o porquê. Então, assim, se você tem seu empreendimento, é muito importante que você tenha um nome, né? Um nome que seja fácil das pessoas memorizarem. Pense que, né, nem todo mundo memoriza. Olha quantas empresas a gente tem no mundo. Então, tenha um nome fácil, tenha definida a sua identidade, né, que a pessoa bate o olho ali, seja por meio das suas cores, enfim. Que a pessoa, 3 de olha, fala, eu conheço esse restaurante, eu conheço esse serviço desse guia, eu conheço essa loja de artesanato. Uma outra coisa que é importante é o idioma, né? Eu sei que muitas pessoas têm resistência, né, com aprender outro idioma, mas se você está chegando no setor de turismo, é muito importante que você comece a pensar sobre. E eu nem preciso falar que você tem que estudar 4 idiomas. Não, comece pelo inglês
que é o idioma oficial, o idioma global. Então, assim, vai ter um grande destaque para o seu negócio também. Então, sei lá, se você trabalha com um restaurante, não custa nada você ter ali um menu em inglês também, né? Já facilita a pessoa que chega e não sabe o português, ela já vai conseguir entender ali o menu em inglês. Então, já pense nesse quesito. E a questão também, né, da simplicidade, né? Então, tudo isso que eu estou falando não precisa ser elaborado nem nada. São coisas que você pode se reunir, né, com a sua equipe ou você mesmo, colocar no papel o que eu consigo executar, né, me organizar integralmente para que o trade possa me reconhecer perante tantos outros, tá? Então, isso é um ponto muito importante para que você seja reconhecido, né? Para que todo mundo olhe ali e fale, ok, conheço essa empresa, conheço essa marca, esse é um artista, né, essa é uma agência afro, é uma pousada de empreendedor afro. Então, é muito importante, né, esses elementos aí para que vocês se destaquem, tá? Então, assim, o afroturismo, ele tem essa força, essa potência, né? Então, eu acredito que isso vai se estender, né? Vai chegar a outros países. A gente tem já essa questão forte dentro do Brasil, né? De pessoas do Brasil querendo vir para Salvador para se conectar, né? Com essa vertente e também de outros lugares. Óbvio que também tem a questão, né, de transporte, de preço, de visto, outros processos que a gente não consegue, né, controlar e tal, mas é importante entender que a tendência do afroturismo é crescer. Então, como que você pode, né, se aproximar do trade, né, se relacionar com o trade? Bom, dentro do turismo é muito comum a questão das associações, tá? Então, por exemplo, existe uma associação que cuida das agências de viagem, né, que é a BAD. Então, existe sindicatos também de hotelaria, enfim. Então, dentro do turismo, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que todo trade ele está organizado, né? Então é importante vocês se relacionarem e não se esqueça que o turismo é global. Então não fique pensando somente no campo de Salvador. Por quê? Porque vocês não querem atrair somente pessoas de Salvador. Lembre-se que o turismo é deslocamento. Então vocês não têm limite, né, de receber uma pessoa que venha, sei lá, do sul da Bahia, ou do sul do Brasil, ou do sul da Europa, ou do sul da Ásia, do sul da África do Sul. Não tem problema. Então é importante que vocês se relacionem, né, com esses sindicatos dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, eu recomendo, né, fazer essa pesquisa, tirar um dia da semana, né, para criar esse relacionamento, apresentar. Então, quando eu falei para vocês da questão ali de ter uma identidade visual, de ter uma apresentação em português e inglês, é para esse momento. Você pode fazer um PowerPoint hoje em dia e mandar isso por e-mail, né, para esses sindicatos e tal, e ali criar um relacionamento, né? Então, aquele sindicato, ao ver uma apresentação legal, bem feita, em inglês, vai chamar a atenção, porque o afroturismo é uma tendência que está se consolidando e Salvador é o grande destaque. Então, esse cuidado que vocês têm que ter no seu negócio, independente da área que vocês atuam, tá? Então, essa questão da associação, dos conselhos, sindicatos. Outra coisa importante são os eventos, né, de networking. Então, o turismo ele tem muito desses encontros, seja através de capacitação ou seja também através de apresentação mesmo, né? Então, sei lá, uma determinada rede de hotel, às vezes está em expansão, então faz ali um encontro. Pense quantas redes de hotéis que a gente tem em Salvador, que são redes internacionais, né? Então, é uma rede que está em Salvador, mas que também está em outros países. Então, através dessa rede, né, hoteleira, o seu empreendimento, né, se você tiver ali uma boa relação com essa rede hoteleira, você pode se destacar, né? Então, pense em blogueiros de outros lugares que visitam Salvador, né? Principalmente a gente tem aí
grandes festividades durante o verão, né? Se você for pontuar, Salvador tem momentos que recebe muitos turistas, então se organize, né? A gente já sabe que tem um determinado período que muitas pessoas visitam Salvador. Por que não pensar, né, em elaborar um plano, convidar essas pessoas para visitar o seu trabalho, o seu negócio, né? Então, dessa forma, você cria relacionamento, né? E você se destaca, tá? Então, outras coisas também, né? Hoje em dia, grupos, né, de WhatsApp, as próprias redes sociais, né? A gente tem movimentos que compõem uma página dentro do Instagram, do Facebook, enfim, e várias redes. Então, é importante você ficar por dentro do que está acontecendo. E, mais uma vez, não se limite apenas em grupos de Salvador, em grupos da Bahia. Pesquise o que está acontecendo em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires, enfim. Fure a bolinha e vai atingindo outros lugares, que assim você vai se posicionar com certeza. E como exercício, né, esse módulo, ele tem como proposta que você identifique como que está o seu relacionamento com o trade, né? Então, faça esse exercício de como que está o seu negócio atualmente em relação ao trade, né? O que você consegue fazer para aprimorar, né, essa conexão com o trade. A gente conseguiu aqui, né, passar por alguns pontos, né, demos destaque aqui a alguns pontos, então faça esse exercício, né, analise aí dentro da sua equipe, do seu dia a dia, o que você consegue, né, aprimorar e o que você já fez, né, que às vezes a gente só pensa no que temos que fazer, mas também olha o que você tem feito, o que você está fazendo e se comunique, né, comunique com a sua equipe, comunique com todo o seu time, a importância de estar conectado. Por quê, gente? O turismo, ele é rede, né? Não existe fazer turismo sozinho. Já foi explicado aqui, né? Mas então, eu acho que eu consegui, né, exemplificar para vocês. Então, a jornada do turista, ela passa por vários, né, momentos, vários segmentos. Então, é muito importante que você, né, esteja conectado com o trade. Quanto mais conectado, mais destaque você vai ter, né? E mais engajado para o seu negócio vai ser, tá bom? Então, minha gente, o nosso módulo, né, a gente está encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, né, tiver algum campo de enviar mensagem, fique à vontade para mandar mensagem. Também acompanhe o nosso trabalho, né, que aí vocês também podem ver como a gente faz esse trabalho já como uma agência de viagens do Afroturismo. E é isso, eu fico à disposição, né, aí de vocês para dúvidas e espero uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!